Only me. Only me. All things are only me. Only me. All things are only. St. John, let's see, I believe that's about 16, 19, 20. São João, vejamos, creio que seja mais ou menos 16, 19, 20. All right? Here, I believe we'll have it right here. All right? Muito bem, aqui creio que teremos isso aqui mesmo. Muito bem. Let me read you and see whether the church is born to the breath of God or not, like Adam was in the beginning. What? Deixe-me ler isto para você, para ver se a igreja nasce do fôlego de Deus ou não, como Adão foi no princípio. Observe. And the same day at evening, being the first day of the week, when the doors were shut, and the disciples were assembled for fear of the Jews, E chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas, e os discípulos, com muito medo dos judeus, se tinham ajuntado. Jesus came and stood in the midst of them and said unto them, Peace be unto you. Jesus chegou e pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. And when he had so said, he showed them his hands and his side. E dizendo isto, mostrou-lhes a sua mão e o lado. Then were the disciples glad when they saw the Lord. Se distorce que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. And then said Jesus to them again, Peace be unto you. E Jesus, e disse-lhes, pois Jesus outra vez, paz seja convosco. As my Father has sent me, so send I you. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Watch, the Father that sent him went in him. Observe, o Pai que o enviou nele. And Jesus, when he sends a disciple, he goes in him. E Jesus, quando ele envia um discípulo, ele vai nele. Same one sent. What? O mesmo que é enviado. And when he had said this, he breathed on them and said, Receive ye the Holy Ghost. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Church born of the breath of God. Igreja nascida do fôlego de Deus. When this statue has molded itself up there in the condition, God's breath breathes upon them to receive the Holy Ghost. Quando esta estatura molda-se lá em condição, o fôlego de Deus sopra sobre eles, eles recebem o Espírito Santo. Then you are a son of God. Então você é filho de Deus. You can join anything you want to, but you're born into the church of the living God. Você pode unir-se a qualquer coisa que quiser, mas você nasce na igreja do Deus vivo. Born by the breath of God. Nasce pelo fôlego de Deus. God breathed upon them and said, Receive ye the Holy Ghost. Deus soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Oh, my. There you are. Oh, que coisa, aí está. Not come and giant, put your name on there and with your soup suppers and all goes with it. Não, venha unir-se, ponha o seu nome aí com os seus jantares de sopa e tudo que acompanha. You join a lodge. Você se une a uma casa de associação. You can join a Methodist lodge, Baptist lodge, Presbyterian lodge, Catholic lodge, or a Pentecostal lodge, anything you want to join. But you're joining a lodge. Você pode se unir a uma casa de associação metodista, casa de associação batista, casa de associação presbiteriana, casa de associação católica ou uma casa de associação pentecostal, qualquer coisa a qual queira unir-se, mas você estará se unindo a uma casa de associação.
But when you become a child of God, you're born by the breath of God. Amen. Mas quando se torna um filho de Deus, você nasce pelo fôlego de Deus. Amen. Better leave it alone right there now. All right. É melhor deixar isso agora aí mesmo. Muito bem. God's life is also then in you. A vida de Deus então também está em você. Jesus said, just a minute. Jesus said, I am the vine. Ye are the branch. Jesus disse, só um minuto. Jesus disse, eu sou a videira, vós sois a vara. Now look, what was their fuss with Jesus? Agora veja, qual foi a polêmica deles com Jesus? Their fuss with Jesus because he was a man making himself God. A polêmica deles com Jesus, porque ele era um homem fazendo-se Deus. He was God. Ele era Deus. God was in Christ. See? Deus estava em Cristo. Está vendo? And he told him, he said, don't look at me. It's not me. It's my Father. And he dwells in me. See? E ele disse, não olhem para mim, não sou eu, é meu Pai, e ele habita em mim. Está vendo? Now, they was looking at that little body that was born to Mary. Agora eles estavam olhando para aquele pequeno corpo que nasceu de Maria. See? That wasn't God. That was the Son of God. Está vendo? Aquele não era Deus. Aquele era o Filho de Deus. But God was in that body. It was God. Mas Deus estava naquele corpo. Era Deus. He said, if I do not the works of my Father, then condemn me. Ele disse, se eu não fizer as obras de meu Pai, então condenai-me. But which one of you can condemn me of sin? Unbelief of the Word. Mas qual de vós pode condenar-me de pecado, incredulidade da palavra? Which word has God spoken hasn't been fulfilled in me? Sin is unbelief. Which one of you accuse me of sin? Qual foi a palavra de Deus? Qual de vós me acusa de pecado? Sin is unbelief. Pecado é incredulidade. Show me. Mostrai-me. If I do not the works of my Father, then don't believe me. E se eu não faço as obras de meu Pai, então não acrediteis em mim. But if I do the works of my, though you can't believe me, believe the works that I do, for they testify. Mas se eu faço as obras de meu Pai, embora não podeis crer em mim, crede nas obras que faço, pois elas testificam. Otherwise, the Father's in me, testifying of himself. De outro modo, o Pai está em mim testificando de si mesmo, Because God was in Christ, reconciling the world to himself. porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. You get it? Você entende? Oh, now, the same life that's in the vine is also in the branch. Pois agora a mesma vida que está na videira também está na vara. How you going to join in that? Como você vai unir-se a isso? It can't. Não pode. I seen a tree not long ago in Brother Sherritt's yard in Arizona, had 9 different citrus fruits on it. Eu vi uma árvore, não faz muito tempo, no quintal do irmão Sherritt, no Arizona, que tinha 9 frutos cítricos diferentes nela. What was it? Ela era o quê? It was an orange tree, a navel orange. Era uma laranjeira, laranja de umbigo, But it had a lemon, a tangerine, a tangelo, and a grapefruit. It had all kinds. mas ela tinha limão, tangerina, poncã e toranja. Ela tinha de todos os tipos. I stood and looked at that tree. And I said, Brother Sherritt, you mean tell me that tree's an orange tree? E de pé olhei para esta árvore e disse, irmão Sherritt, o senhor quer me dizer que essa árvore é uma laranjeira? He said, sure. Disse, claro. And I said, well, how come? E eu disse, mas como assim? I said, I see grapefruit here, tangerine here, tangelo here, and lemon here, and all these other fruits. Eu disse, vejo uma toranja aqui, uma tangerina aqui, uma pocã aqui, e um limão aqui, e todas essas outras frutas. How does it come? Como elas vêm? He said, well, you see, they're grafted in. Ele disse, pois veja o senhor, elas foram enxertadas. Oh. I said, well, I want to ask you something. Oh, eu disse, pois quero perguntar-lhe algo. Now, you pick this grapefruit and lemon off. Agora o senhor apanha esta toranja e limão. Now, next year, it will what?
Agora, no ano que vem, fará o quê? It will come forth then with a orange out of Produzirá então laranja disso? oh no. Said it'll come forth from the lemon. Ah, não, disse, produzirá limão. Oh, thank you. See, Oh, eu disse eu, agradeço-te. Está vendo? you can't do that. Não se pode fazer isso. You can't join in. Isso não se pode unir. But he said every time that tree gets a year older and puts out a new branch, it comes forth with oranges. If the vine itself puts out the branch. Mas ele disse que toda vez que essa árvore fica um ano mais velha e produz um novo galho, essa produz laranjas se a própria videira produzir o galho. And what we try to do is be joined members into him, and we live under the name of Christianity. E o que temos tentado fazer é ser membros unidos a ele e vivemos sob o nome de cristianismo. Because we are, as it's in a common way of saying, we are the citrus fruit, the Christian church. Porque somos, como é uma maneira comum de dizer, nós somos o fruto cítrico, a igreja cristã. But when the vine itself puts forth the vine, it'll be like the first vine it put forth. Mas quando a própria videira produz uma vide, será como a primeira vide que produziu. If the first vine it put forth, they wrote a book of Acts behind it. If it ever puts forth another one, he'll write a book of Acts behind it. Right. Se com a primeira vide que produziu, escrever um livro de Atos após ela, se chegar a produzir outra, será escrito um livro de Atos após ela. Isso mesmo. So you're only joining lodges. Assim que você só está unindo-se a casas de associação. But when you're born out of the vine, Mas quando você nasce da videira, you got a fruit, that's right. You got a fruit, but what do you do with it? você tem fruto. Isso é certo. Você tem fruto. Mas o que faz com ele? You have a form of godliness and deny the power thereof. Você tem aparência de piedade e nega a eficácia dela. You deny signs, you deny wonders, you deny the Holy Ghost. Você nega sinais, você nega maravilhas, você nega o Espírito Santo. You deny speaking in tongues, you deny visions, you deny prophecies. Você nega o falar em línguas, você nega visões, você nega profecias. You deny healing, and yet call yourself a name. Você nega a cura e, no entanto, chama-se de um nome. No wonder the Holy Ghost said, a power of groups of people full of blasphemous names. Não é de se admirar que o Espírito Santo disse, um poder de grupos de pessoas cheios de nomes blasfemos. Sure. Calling themselves Christians with forms of godliness, but denying the power thereof. Claro, chamando-se de cristãos com aparências de piedade, mas negando a eficácia dela. From such turn away, for this is the sort that leads silly women, laden with divers lusts. Dos tais, afasta-te, pois são os deste tipo que levam mulheres nércias, carregadas de várias concupiscências. All kinds of organization. The church is packing so much with this kind of a society and that kind of a society. Todos os tipos de organização. A igreja está levando fardo tão grande com esse tipo de sociedade e aquele tipo de sociedade. What about the society of Jesus Christ? E a sociedade de Jesus Cristo, está vendo? We have all these other things, and we burden the church down. Temos todas estas outras coisas e sobrecarregamos a igreja. Now, there you are. Agora aí está. You never can join a church, you join a lodge. Você nunca pode se unir a uma igreja, você se une a uma casa de associação. You're a member of a lodge, of a group of people, just like a lodge is. Você é membro de uma casa de associação, de um grupo de pessoas, justamente como de uma casa de associação é. We believe in this, we have our orders, we have our secrecy and so forth. Cremos nisto. Temos nossas ordens e temos nossos segredos e assim por diante. You do the same way when you join a so-called church, but you cannot join church. Você faz a mesma coisa quando se une a uma igreja assim chamada, mas você não pode se unir à igreja. You join the lodge of members, but not a church, for you are born into that church. Você se uniu a uma casa de associação de membros,
mas não uma igreja, pois se nasce nessa igreja. And the vine itself, now, wait a minute. Watch. I'll close after a while. E a própria videira agora, espera um minuto, observe, e encerrarei depois de um tempo. Notice. Excuse me. Look, Note, desculpe-me, não foi minha intenção dizer isso. Olhe, if God tempered this bride together with that Spirit, then it tempers the individual together with that Spirit. se Deus tempera essa noiva com esse espírito, então Ele tempera um indivíduo com esse espírito. See, then you are born into that kingdom, and then the very life that was in this church is in that church and that. Está vendo? Então você nasce no reino e então a própria vida que estava nesta igreja está naquela igreja e naquela. And the very life that was in the hall, the vine, Jesus, is in the member that He's put forth. Glory! E a própria vida que estava na casca, a videira, Jesus, está no membro que Ele produziu. Glória! With the same things that I do, the works that I do, shall you do also. Com as mesmas coisas que eu faço, as obras que eu faço, também as fareis. There's the true member of the body of Christ. No kind of a name tacked on to it. Aí está o verdadeiro membro do corpo de Cristo. Nenhum tipo de nome está fixado nisso. The very works of that individual proves where he comes from. As próprias obras desse indivíduo provam de onde ele veio. His life testifies what he is. Tem vida que testifica o que ele é. Are you, what member, what body you belong to? É você. Que membro, a que corpo você pertence? The body of Christ. O corpo de Cristo. Well, where did you join it? Pois ele se uniu a ele. I didn't. I was born in it. See? I was born in it. Não me uni, nasci nele. Está vendo? Nasci nele. You don't have to tell them. They know what's happened. Você não precisa dizer-lhes. Eles sabem o que aconteceu. How can you light a candle and put a bushel over it, he said. No. Você apenas... Como se pode acender uma candeia e colocar um alqueire sobre ela? Ele disse, está vendo? Não. When you're born into that kingdom of God, then the very life that was in Jesus. Quando você nasce naquele reino de Deus, então a própria vida que estava em Jesus. Then you're interested in souls. Então você se interessa por almas. Then you don't have to beg people to come to the altar. Então você não precisa implorar para as pessoas virem ao altar. You don't have to beg for somebody to come seek with those that are at the altar. Você não tem de implorar para alguém vir buscar junto aos que se encontram no altar. The things just automatically flow because it's sealed up in you. As coisas automaticamente fluem porque está selado em você. You are a unit of God. Você é uma unidade de Deus. You're sealed with the Holy Ghost. Você está selado com o Espírito Santo. Now do you know what the Holy Ghost means? Agora você sabe o que o Espírito Santo significa? It don't mean I jumped up and shouted and I had a strange feeling. Não significa que eu pulei e gritei e tive um sentimento estranho. Them's all right. I've jumped up and shouted and had strange feelings. Essas coisas estão bem. Eu já pulei, gritei, tive sentimentos estranhos. I spoke in tongues. I believe the Holy Ghost speaks in tongues, sure. Falei em línguas. Creio que o Espírito Santo fala em línguas. Com certeza. I've interpreted, yes, sir. I believe that too. Interpretei, sim, senhor. Também creio nisso. But that ain't it. That isn't what I'm talking about. Mas não é assim. Não é disso que estou falando. There can be a leak up here somewhere. Pode haver um vazamento em algum lugar aqui em cima. There can be a leak here in your patience. Pode haver um vazamento aqui em sua paciência. Let somebody smite you on one side of the face, do you turn the other? Deixe alguém bater-lhe de um lado da face. Você volta-lhe o outro. But you said that dirty hypocrite. Você diz, aquele hipócrita sujo. Then there's a leak somewhere sprung. Então tem um vazamento em algum lugar. Quem irrompeu?
We better leave that alone. All right. É melhor não mexermos com isso. Pois bem, But you know what I mean. mas você sabe o que quer dizer? But when you're sealed into the body of Christ, then you're spirit-filled. And you're a son of God. Mas quando você está selado no corpo de Cristo, então você está cheio do Espírito e é um filho de Deus. Oh, I wish I just had about 10 minutes to read something here. But Oh, queria ter só uns 10 minutos para ler uma coisa aqui, mas eu... would you bear with me another 10 minutes? I want to read something. Vocês seriam pacientes comigo mais uns 10 minutos? Quero ler uma coisa. Just a little bit. Honestly, the beans won't burn. I'll just assure you. See, if we'll just read this just for a few minutes. Só um pouquinho agora. Honestamente, o feijão não vai queimar. Eu lhe garanto. Está vendo? Se lermos isto só um instantinho. It's just too good to let go. Isto é simplesmente bom demais para deixar passar. I just got a couple things here that just comes on my mind that I would like to say. Tenho só um par de coisas aqui, as quais me vêm à mente, que eu gostaria de dizer. Let's turn to St. John, the 3rd chapter, talking about life eternal. Viremos para o capítulo 3 de São João, falando sobre vida eterna. Let's just find out what it says here about this eternal life problem. God's life. Vamos apenas verificar o que diz aqui sobre este problema de vida eterna e a vida de Deus. Now watch here. Agora, observe aqui. There was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. The same came therefore to Jesus by night and said unto him, Rabbi, we know that our teacher come from God. Este, portanto, foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus. No man can do these miracles except God be with him. Ninguém pode fazer estes sinais se Deus não for com ele. Now them Sanhedrin courts, they recognized that he was the Son of God. Agora, aquelas cortes do Sinédrio, elas reconheciam que ele era o Filho de Deus. They know it. Elas sabiam. Here was your ruler right here telling them. Aqui estava seu príncipe, aqui mesmo, dizendo-lhe, We know that your teacher comes from God because the very life of God flowing through you. sabemos que tu és mestre, vindo de Deus, porque a própria vida de Deus está fluindo através de ti. Está vendo? We know that your teaching is not of your own, it's of God, because God's proven it, see? Sabemos que teu ensinamento não é através de ti próprio, é de Deus, porque Deus está provando isso. Está vendo? The life of God's flowing right through you. Now what? A vida de Deus está fluindo através de ti. Agora observe. Jesus answered and said to him, Verily I say unto you, except the man be born again, he cannot see the kingdom of God. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Oh, my. Unless you join my church. Oh, see how you get it all? Oh, que coisa! Se não se unir à minha igreja. Oh, está vendo como se vai fora? Está vendo? Está vendo? Then Jesus answered, Verily, verily, I say unto you, except a man be born of water and spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Então Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. That which is born of flesh is flesh, and that which is born of spirit is spirit. O que é nascido de carne é carne, e o que é nascido de espírito é espírito. Marvel not that I say unto you, you must be born again. Não te maravilhes de te dizer, necessário vos é nascer de novo. The wind blows where it listeth. O vento assopra onde quer. See? Right back again, see? Coming back, see? Está vendo? Certo? Outra vez. Está vendo? Voltando. Está vendo? The wind blows where it listeth. Thou canst not hear the sound thereof, but cannot tell from whence it come or where it goeth. O vento assopra onde quer e não podes ouvir. Ouves a sua voz, mas não podes saber de onde vem, nem para onde vai. So is everyone's born to the Spirit. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito.
Nicodemus answered and said unto him, How can these things be? Nicodemos respondeu e disse-lhe: Como pode ser isso? Jesus answered and said unto him, Art thou a master of Israel, and know not these things? Jesus respondeu e disse-lhe: Tu és mestre de Israel e não sabes isto? Look at there, brother. A DD, PhD, double LD. See? Olha aí, irmão, um DDD, PhD, LLD, está vendo? And know not these things? E não sabes isto? Verily I say unto thee, we speak that we do know, and testify that which we have seen, and you receive not our witness. Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos aquilo que vimos e não aceitais o nosso testemunho. We know these things. We see them. We know it. And you don't even receive our witness. Church Joiner, see? Sabemos dessas coisas, nós as vimos, nós sabemos disso e você não aceita o nosso testemunho, você me une à igreja, está vendo? If I have told you earthly things, and you believe not, how shall ye believe if I tell you heavenly things? Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar celestiais? Now listen at this here. What? Agora escute isso aqui. Agora observe. And no man has ascended up to heaven, but he that come down from heaven, even the Son of Man, which is in heaven. Ora, ninguém subiu ao céu, senão que desceu do céu. O Filho do homem que está no céu. Figure that one out. Entenda isso. You know, one time he said, What think ye of Christ? Whose son is he? Sabe que uma vez ele disse: O que pensais vós de Cristo? De quem ele é filho? They said, The son of David. Disseram: Filho de Davi. He said, Then why did David in the Spirit say to him, The Lord said unto my Lord, Sit thou on my right hand? Ele disse: Então, porque Davi, no Espírito, disse a ele: O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita? How can he be his Lord and his son? Como pode ele ser seu Senhor e seu filho? No man asked him anything. No. Ninguém perguntou-lhe mais nada. In Revelation he said, I am the root and the offspring of David. See? Em Apocalipse ele disse: Eu sou a raiz e a descendência de Davi. Está vendo? I am the vine and the branch. Eu sou a videira e o ramo. I'm the beginning. I was before the beginning. I was the beginning, and I was the offspring of him too. Sou o princípio. Eu era antes do princípio. Eu fui o princípio e também fui a descendência dele. Now, here he said, No man has come down from heaven, but the Son of Man, which now is in heaven. Agora aqui ele disse: Ninguém desceu do céu, senão o Filho do Homem que agora está no céu. A lady asked me one time a question. I said, Answer this one for me. Uma senhora me fez esta ocasião uma pergunta e eu disse: Responda-me esta. Said, Who did Jesus pray to in the Garden of Gethsemane? Disse: Jesus orava a quem no jardim do Getsemane? I said, Who was he talking about when he said, No man has ascended to heaven, but he that come down from heaven, even the Son of Man, which now is in heaven? Eu disse: De quem ele falava quando disse: Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está agora no céu? Here he is standing right here on a housetop talking to Nicodemus and said, I'm in heaven. Ei-lo aqui de pé, aqui mesmo, no topo de uma casa, conversando com Nicodemos, e disse: Estou no céu. Is that right? É isso mesmo? Let's leave that till tonight. What do you say? It's getting too late. Deixemos isso para hoje à noite. O que dizem? Está ficando tarde demais. Oh, now let's just ponder over that a little while this afternoon. Oh, que coisa! Vamos só ponderar sobre isso um pouco esta tarde. How do you get in the church? Born. Como você entra na igreja? Nascendo. What by? The breath of God. Pelo quê? O fôlego de Deus. Breathe on me. Breathe on me. Spirit of the living God. Breathe on me. Assopra sobre mim. Assopra sobre mim, Espírito do Deus vivo. Assopra sobre mim. That's my prayer.
Essa é a minha oração. Just let the Holy Spirit breathe. Oh, my, for the breath of God. Simplesmente deixe o Espírito Santo assoprar. Oh, que coisa! Pelo fôlego de Deus. What is it? O que é isso? Sealed away in the kingdom of God. Knowing that when I first confessed, I believe Jesus Christ. Yeah. Selado no reino de Deus, sabendo que quando de início confessei, creio em Jesus Cristo, sim. Then to my faith I add virtue. Godly virtue. Então a minha fé acrescento virtude, virtude piedosa. Then to my virtue I add knowledge of the Word. Então a minha virtude acrescento ciência da palavra. To my knowledge I add temperance, self-control. A minha ciência acrescento temperança, domínio próprio. I like that. My country 'tis of thee. Crown thy soul with self-control from sea to shining sea. Eu gosto deste. Meu país é de ti. Coroa minha alma com domínio próprio, de mar a mar brilhante. Patience. Oh my. Paciência. Oh, que coisa. Test it. Don't you worry. Satan will come for you. Testado. Não se preocupe. Satanás as porá à prova para você. I'm climbing up the ladder now, see. Estou subindo a escada agora. Está vendo? I've added virtue, knowledge, temperance. Now I've got to add patience. Acrescentei virtude, ciência, temperança. Agora tenho de acrescentar paciência. I still ain't got the Holy Ghost. Ainda não tenho o Espírito Santo. Then after I add patience, I add godliness. Então, depois de acrescentar paciência, acrescento piedade. You know what that is? Like God. I add that. Você sabe o que é isso? Como Deus, acrescento isso. Don't misbehave myself. Go like a Christian gentleman ought to. Não me comporto mal. Ajo como um verdadeiro cristão deve. Let that not be a put on. Que isso não seja fingimento. Something in me, the love of God just boiling. See? Algo em mim, o amor de Deus simplesmente fervendo. Veja, está vendo? Not say, boy, I could do it, but maybe I better not. Não dizer, eu podia fazer isso, mas talvez seja melhor que não. Você vê? It's there anyhow. Está aí de qualquer modo. It's a birth. É um nascimento. I've been birthed into this, into this, into this, into this, into this, into this, into this. Nasci nisto. And then the love of God, Christ, comes down and seals all that up in me for service. E então o amor de Deus, Cristo, desce e sela tudo isso em mim para servir. Está vendo? Then what does he do when he gives me the Holy Ghost? Então o que ele faz quando ele me dá o Espírito Santo? He sets you out in a separate place to yourself. Marks you. Ele coloca você sozinho num lugar separado, marca você. You're a different person then. Está vendo? Você é uma pessoa diferente. Então You're not of the world no more. você já não é mais do mundo. See, you're clothed different. You're dressed different. Está vendo? Você está de roupa diferente. Você está vestido diferente. Not this outside dress. Não esta veste exterior. No, you don't have to be odd and peculiar and collar turned around, long ceremony like, no. You don't do that. Não. Você não precisa ser estranho, de peculiar e altivo e com ar de triste e cerimonioso. Não faz isso. You dress physically like this. It's the spiritual dress that counts. Você se veste fisicamente como o que conta é só esta veste espiritual. The wedding garment's been put on you. A vestimenta nupcial foi colocada em você. What are you? Like Jesus. É você como Jesus. Watch, he was overshadowed and he was transfigured there before him. Observe, ele foi coberto pela nuvem e ele se transfigurou ali diante deles. And his raiment shine like the sun. E sua vestimenta brilhava como o sol. There he was. Jesus. God placing his own son. See? Ali estava ele, Jesus, Deus, colocando seu próprio filho em posição. Está vendo? And then up come Moses.
And up come Elijah. E então veio Moisés, então veio Elias. And Peter said, you know, it's a good thing to be here. E Pedro disse, sabe, é bom estar aqui. See how man gets? Yeah. Está vendo como fica o homem? Oh, the supernatural done said, let us build 3 tabernacles. O supernatural feito disse, construamos 3 tabernáculos. Let's build one for Moses, one for Elijah, and one for you. Construamos um para Moisés, e um para Elias, e um para ti. And before he got through speaking, God just shut the whole thing up. Said, this is my beloved son. E antes de terminar de falar, Deus encerrou a coisa toda, disse, este é meu filho amado. In all these things that I required of Moses and put the law out by Moses, the justice by the prophets, he's met it all. Hear ye him. Em todas estas coisas que requeri de Moisés, e apresentei a lei por Moisés, a justiça pelos profetas, ele satisfez tudo. Escutai-o. I'll step out of the picture now. Just hear him. Just hear him. Sairei do quadro agora. Apenas escutai-o. Apenas escutai-o. Oh my. What a beautiful thing. Oh, que coisa bonita. Then, when we have met these qualifications and become full of the virtues of God and the things of God, then the Holy Spirit comes down and seals us into the kingdom. Então, quando satisfazemos esses requisitos e nos tornamos cheios das virtudes de Deus e das coisas de Deus, então o Espírito Santo desce e nos sela no reino. Don't worry. Everybody will know you got it. Não se preocupe, todos saberão que você o tem. You won't have to say, well, glory to God, I know I got it. I spoke with tongues. Você não terá de dizer, bem, glória a Deus, sei que eu o tenho. Falei em línguas. Glory to God, I know I got it. I danced in the Spirit once. Glória a Deus, sei que eu tenho. Dancei no Espírito certa vez. You won't have to say a word about it. Everybody will know you got it. Don't you worry. Você não tem de dizer uma palavra a esse respeito. Todos saberão que você o tem. Não se preocupe. It'll testify for itself. He'll let it be known among man. Ele testificará de si mesmo. Ele manifestará isso entre os homens. God bless you. Deus abençoe vocês. So glad to be here with you this morning and have this time of fellowship. Fico tão contente de estar aqui com vocês esta manhã e de ter esta ocasião de companheirismo. Listen, our little church is small, and yet we don't have enough room for the people who come here. Ouçam, nossa igrejinha é pequena e, no entanto, não temos espaço suficiente para as pessoas que vêm aqui. We are not a organization. Não somos uma organização. We believe and have fellowship with every organization. Cremos e temos companheirismo com todas as organizações. You just come here because that you want to come. Você simplesmente vem aqui porque querem vir. And we love you and we want every organization, every person. E vocês, nós amamos vocês e queremos que toda organização, toda pessoa. I believe that there's people in all them organizations are Christians. Creio que há pessoas em todas essas organizações que são cristãs. They are brothers and sisters in Christ. São irmãos e irmãs em Cristo. So therefore we have no strings, nothing to join, nothing to do, but just be a Christian. Portanto, nós não temos vínculos, nada que nos unirmos, nada a fazermos, a não ser apenas sermos cristãos. As E. Howard Taylor used to say, we have no law but love, no book but the Bible, no creed but Christ. Como é o Howard Cado costumava dizer, não temos lei, mas amor. Nenhum livro, a não ser a Bíblia. Nenhum credo, mas Cristo. That's right. Come and visit with us. E isso está certo. Venha nos visitar. We're happy to... We believe the full gospel, every bit of the word. Estamos alegres e cremos no Evangelho completo, em cada partícula da palavra. We believe just exactly the way. We don't add one thing to it, take anything away from it, add any organization stuff to it. We just leave it just the way it is. That's it. Cremos precisamente da maneira, não acrescentamos nada a ela, não tiramos nada dela, não acrescentamos nenhuma coisa de organização a ela,
apenas a deixarmos justamente do ponto que ela é. Só isso. And we're always glad to receive you. E é sempre um prazer recebê-lo. You come and be with us when you can. Vem estar conosco quando puder. We pray for the sick. We believe everything the Bible says do. Nós oramos pelos enfermos. Nós cremos em tudo que a Bíblia diz para fazer. We are forgetting our weaknesses behind Him. We're pressing towards the mark of the high calling. Nós estamos nos esquecendo das nossas fraquezas para trás e prosseguindo para o alvo da soberana vocação. Now, one thing more, will you permit it to be said? Agora, mais uma coisa. Vocês permitirão que seja dito? Day before yesterday morning, you'll notice on the board out there a vision. Antes de ontem, de manhã, vocês notaram no quadro lá uma visão. I had a vision. It was about 5 o'clock, as my wife back there knows, or 6. Tive uma visão. Eram mais ou menos 5 horas, como minha esposa aí atrás sabe, ou 6. I woke up. We got up to get the children ready to go to school. Eu tinha acordado, tínhamos levantado para aprontarmos as crianças para a escola. I just had these now and then, and you all know, every one of you here, that they never fail. Eu só tenho destas de vez em quando. E todas vocês sabem, cada um de vocês aqui, que elas nunca falham. They are absolutely perfect. See? They never fail. Elas são absolutamente perfeitas, está vendo? Elas nunca falham. And I thought that I was the happiest person I ever seen. E eu achava ser a pessoa mais feliz que já vi. I was standing in the sun, S-U-N, Eu estava de pé no sol, and was preaching the gospel to a large mammoth congregation. e estava pregando o evangelho a uma grande, enorme congregação. I just wanted to see if it was being taped. Eu só queria ver se estava sendo gravado. A large mammoth congregation. Uma grande congregação enorme. And they were sitting in a forest, and streaks of the sun was shining down on them, just here and there, getting the word. Estavam sentados numa floresta e raios do sol estavam brilhando neles, só aqui e acolá recebendo a palavra. And I'm, as usual, always too late, preach too long. E eu, como de costume, sempre demoro demais, tarde demais, prego demoradamente. And I preached so long until the congregation become hungry for physical food. E preguei tanto tempo que a congregação ficou com fome de alimento físico. And some of them got tired. So they just got up, went out to get them some food, started going out. E algumas deles, se cansaram assim, que simplesmente se levantaram e saíram para se alimentar. Começaram a sair. I said, don't. Eu disse, não. I had 2 climaxes I wanted to meet in my sermon. Eu tinha 2 pontos culminantes aos quais eu queria chegar. Eu queria chegar em meu sermão. And the Lord had given it to me. E o Senhor me havia dado isso. Any preacher knows when you really know God's given it to you, you're just burning to tell the people. E qualquer pregador sabe quando você realmente sabe que Deus deu a você. Você simplesmente fica com desejo ardente de contar para o povo. And I was just preaching, Charlie, just as hard as I could preach. E eu só estava pregando, Charlie, o mais vigoroso que podia. Just laying there on your own saying, all these great things, this is what God's doing. Look at this. Falando mesmo, você sabe, e dizendo todas essas grandes coisas. Isto é o que Deus está fazendo. Vejam isto. He discerns the thoughts of the heart. Ele discerne os pensamentos do coração. What is it, the word? And going like that. Que é isso? A palavra, e procedendo assim. Oh, I wish I could remember what I was saying, what my text was. I can't think of it. See? E queria poder lembrar do que eu estava falando, qual era o meu tópico. Não consigo lembrar. Está vendo? But I was just preaching away, and I was watching myself do it. Mas só estava pregando e estava observando a mim mesmo fazê-lo. And then when I stand there looking and watching myself preach it, and I was just preaching to who wouldn't have it. E então, quando estava em pé e olhando e observando a mim mesmo pregar, e eu estava pregando vigorosamente. And after a bit, I raised up, and I thought, glory to God. I said, look at these wonderful things, and this, that. E depois de um tempo me levantei, você sabe, e pensei, glória a Deus. Eu disse,
vejo estas coisas maravilhosas, e isto e aquilo. Directly, I noticed the people getting a bit like it was physically hungry. Imediatamente notei que as pessoas começaram a ficar como se estivessem fisicamente com fome. And so they had enough spiritual. So they started walking away. And some of them started walking away. E assim que tiveram bastante do espiritual, então começaram a ir embora, e alguns, o irmão Brana boceja para ilustrar, indo embora. I thought, what's the matter with everybody? Pensei, o que há com todos? And I looked, and here's some young couples going along to my side. And I stopped. I said, just a minute, friend, just a minute. E olhei, aqui estavam uns casais jovens passando pelo meu lado, e parei e disse, esperem, amigos, esperem aí. You'll be back again when the evening shadows fall. Vocês voltarão quando as sombras do entardecer caírem. Está vendo? I said, you'll be back again. But let me give you this first climax. Eu disse, vocês voltarão, mas deixem-me apresentar-lhes este primeiro ponto culminante. Where does all these things come from that I've showed you? De onde vêm todas estas coisas que lhes mostrei? Where are they from? De onde vêm? I said, here they are. They're in the Word of God. Eu disse, aqui estão. Estão na palavra de Deus. They are, thus saith the Lord, His promise. Elas são assim, diz o Senhor, sua promessa. Because I said, all of you bear me record. Witness this, that my commission is stay with the Word. Porque eu disse, todos vocês me dão testemunho, testificam disto, que minha comissão é, fique com a palavra. I said, what's the matter with all of you? Can't you understand the Word? You must understand it. Eu disse, o que há com todos vocês? Não conseguem entender a palavra? Preciso entendê-la. And someone said, man, I'd like to have some biscuits and so like that. E alguém disse, como gostaria de comer uns pãezinhos? E então desse jeito. Well, I just thought, well, glory to God. If they want biscuits, let them go get them. Pois simplesmente pensei, pois glória a Deus, se querem pãezinhos, que vão comê-los. So I turned around and thought, oh, but you know what? The shadows is going to fall after a while, right away. Assim que eu virei e pensei, oh, mas sabe de uma coisa? As sombras vão cair daqui a um tempinho, logo mesmo. And I said, then tonight, when that congregation gathers in again, E eu disse, então hoje à noite, quando a congregação se reunir de novo, now I put the climax to them and told them that the things that they have seen me do is found in the Word of God. agora apresentei-lhes o ponto culminante e disse-lhes que as coisas que têm me visto fazer encontram-se na palavra de Deus. Not in some mythical book or some organization. It's found in the Word. Não em algum livro mítico ou alguma organização, encontram-se na palavra. See, every bit of it in the Word calls them commission to that. Está vendo? Cada parte disso na palavra, porque tenho comissão de fazer isso. I thought, you know, they'll everyone be back tonight. Pensei, sabe, cada um deles voltará hoje à noite. So here's what I'll do. I'll background. Por isso, eis o que farei. Eu apresentarei uma base, um tipo de base. You know the way I do it on these church ages and things. Say what I said before. Você sabe como faço com estas eras da igreja e coisas tais. Digo o que disse antes. I'll background it on the Word and then this great, marvelous climax. Apresentarei uma base na palavra. Então, este grande, maravilhoso ponto culminante. I said, what a time it'll be. Praise be to God. Eu disse que a ocasião será essa. Louvado seja Deus. And I've seen myself getting real little here. That praise be to God. E vi a mim mesmo ficando bem pequeno. E eu vi esse. Louvado seja Deus. I see myself fading up like that. And here I was standing there. Eu vi a mim mesmo desvanecendo assim. E eis que eu estava de pé lá. Now, here's the interpretation thereof. Agora aqui está a interpretação disso. I mean, the first thing that I have done, the things that's been done has been mythical to the people, most of them. Você está vendo? A primeira coisa que tenho feito, as coisas que têm sido feitas, têm sido místicas para as pessoas, a maioria. I don't mean the full gospel in
saints of God, but I mean most of the people. Não quero dizer o evangelho completo e santos de Deus, mas quero dizer a maior parte das pessoas. And you never want to look at the world cosmos as a message of God. E você nunca vai querer olhar para o mundo, cosmos, como a mensagem de Deus. When you go and you say, Quando você entra, diz, like Bose said, I've always said, I had a dream years ago that God would send me to Chicago and shake Chicago for the glory of God. como Bosé disse, eu sempre disse, faz anos tive um sonho, que o Deus me enviaria a Chicago e que sacudiria Chicago para a glória de Deus. I said, Joseph, he's already done it. Eu disse, Joseph, ele já fez isso. Why, he said they hadn't been shaken since Moody. Por quê? Ele disse, eles não têm sido sacudidos desde Moody. I said, I'm talking about the church. Eu disse aquilo, eu estou falando da igreja. That's cannon fodder out there. That's just dust of the earth. Aquilo lá é bucha para canhão. Aquilo é só pó da terra. That bunch cramming through the streets, painted Jezebels and everything. Aquele bando enchendo as ruas e Jezabéis pintadas e tudo. I said, that's out there, and them big old lodges and things will crumble and fall into the streets and everything. Eu disse, isso está lá. Aquelas grandes casas de associação e coisas tais se esmigalharão e cairão nas ruas lá. I said, he's talking about the church. Eu disse, ele está falando da igreja. The church has seen the revelation of Jesus Christ made manifest. Amen. And they recognize it. A igreja viu a revelação de Jesus Cristo manifestada e a reconhecem. They may not be 15 out of Chicago. Talvez não sejam 15 a saírem de Chicago. There may not be 10 in this generation out of the whole city of Chicago come forth. Talvez não haja 10 nesta geração que saiam da cidade inteira de Chicago. Did you ever think of that? Você pensou nisso? As it was in the days of Noah, so will it be at the coming of the Son of Man, wherein 8 souls were saved. Como aconteceu nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem, onde 8 almas se salvaram. How many come out of Sodom? Quantos saíram de Sodoma? See what I mean? Vê o que eu quero dizer? I doubt being a handful. See? Duvido que seja um punhado, está vendo? But the church itself has received the shaking. They've recognized it. Mas a própria igreja recebeu a sacudida. Eles reconheceram isso. They know the Word. Eles conheciam a palavra. They've seen the Word when it was being materialized. And they caught it. Eles viram a palavra quando ela estava sendo materializada e captaram-na. Now, look at that for a minute. Agora veja isso um instante. Now, and this first message, when they'd see it, everybody rallied for it. Agora, e essa primeira mensagem, quando a viram, todos correram para ela. So, glory to God. Oh, if I could say this, that, and they go right away the same way they come in, see? Diziam, glória a Deus, se eu pudesse ver isto, aquilo e aquilo mais, e logo iam embora pelo mesmo caminho que entravam. Está vendo? And now, they think, well, I don't know, where would you join? E agora pensam, pois não sei não, onde se unirá? If I don't come to this, it'll be this way, and I'll be kicked out over here, and I won't have nothing to do here. Se eu não vier com isto, será deste jeito, e eu serei expulso aqui deste lado, e não terei nada a fazer aqui. The brother sat down and said, well, what would I do if I... E os irmãos sentam-se e dizem, pois o que eu faria se eu... See there? They won't stop long enough to recognize it's the Word that God promised being manifested. See? And they walked away. Está vendo aí? Não param o suficiente para reconhecer que é a palavra de Deus, prometeu manifestando-se, está vendo? E foram embora. But don't worry, the shadows are close at hand. See? Mas não se preocupe, as sombras estão próximas, está vendo? When I returned to the field, Quando voltei para o campo, do you remember the other night of the message that he gave me back there when I was laying the cornerstone? Just exactly.
Você se lembra a outra noite da mensagem que ele me deu lá quando eu estava colocando a pedra fundamental? Precisamente He said, do the work. Said, when you come out of this vision, read 2 Timothy 4. disse, faze a obra, disse, quando saíres desta visão, lê 2 Timóteo 4. You know what's laying right there in the cornerstone 33 years ago? Vocês sabem que se encontra aí mesmo na pedra fundamental, 33 anos atrás, Said, do the work of an evangelist. disse, faze a obra de um evangelista, Make full proof of your ministry, for the time will come when they will not endure sound doctrine. cumpre o teu ministério, porque virá o tempo em que não sofrerão sã doutrina, But after their own lust shall heap teachers having itching ears, turn from truth unto fables. mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, voltando da fábula da verdade às fábulas, If that hasn't been just word by word. como tem sido justamente palavra por palavra. I remember then the other night when I never did read the rest of it. Mas lembre-se então, a outra noite, quando eu não cheguei a ler o resto disso. The 30-something years that I preached in this tabernacle, never one time did I ever go any farther than that, and I don't know why. Nos 30 e tantos anos que tenho pregado neste tabernáculo, nenhuma vez fui além disso, e não sei por quê. I often wondered till one day I seen where Jesus picked up the scroll and began to read and read half of the prophecy and stopped and said, there in Capernaum, he said, and this day this prophecy is fulfilled. Sempre me perguntava até que um dia vi onde Jesus apanhou o pergaminho e começou a ler, e leu metade da profecia, e parou e disse, lá em Cafarnaum, ele disse, e hoje se cumpriu esta profecia. Why didn't you read the rest of it? It pertains to his second coming. See? Porque ele não leu o resto dela, é pertinente à sua segunda vinda. Está vendo? And there I'd read that, not knowing, I picked up that, and there it was right before me, at Southern Pines, South Carolina. E ali eu li aquilo não sabendo. Eu captei aquilo e ali estava bem na minha frente em Southern Pines, Carolina do Sul. That morning, standing out there talking, Joseph Bozay leaned up against the side of a car. I struck it. Aquela manhã de pé lá falando com Jefferson Bozé, encostei-me no lado de um carro. O irmão Branham estala seus dedos. Captei. Paul said, all man has turned against me. There's no man with me. Paulo disse, todos os homens se voltaram contra mim. Não há ninguém comigo. Demas has forsaken me, loving this present world. Demas me desamparou, amando este presente século. And I'm now, look, and the coppersmith done me much harm. E agora veja, e o latoeiro causou-me muito dano. Look what Demas must have thought. Veja o que Demas deve ter pensado. Why, I've seen Paul preach the gospel and heal the sick, and here he sits suffering himself. Ora, vi Paulo pregar o evangelho e curar os enfermos, e aqui ele mesmo se encontra sofrendo. Carrying a doctor along with him, Luke, all the time he goes. Taking a doctor with him. A man preaching about. Levando um médico com ele, Lucas, o tempo todo que vai, levando um médico consigo, um homem pregando divina. Why, I seen him smite a man blind, said the Lord rebuke thee, and you'll be blind for a season, and let the coppersmiths run him out of a meeting. Ora, eu vi cegar um homem, disse, o Senhor te repreenda e ficará cego por uma estação. E deixou o latoeiro expulsá-lo de uma reunião. I guess he lost his power to smite man blind. Calculo que perdeu seu poder de cegar os homens. Unless he lost his power to divine healing. God's turned against him. Finalmente ele perdeu seu poder de cura divina. Deus virou contra ele. I don't think Demas went out into the world because Demas is of a... Creio que Demas não foi para o mundo, porque Demas era de uma... You know his history, he was of a big rich family, and he wanted to go with the rest of the crowd. Você conhece a história dele. Ele era de uma grande família rica e queria acompanhar o resto da turma. But Paul, poor little Paul, what was it? Mas Paulo, coitadinho, do Paulo. O que foi aquilo? God always lets a ministry get like that and then crowns it. Deus sempre deixa o ministério ficar assim, e então o coroa. He let Jesus get to a place, look there, when he could raise the dead, when he could do anything he wanted to. Ele deixou Jesus chegar a um ponto, olha aí, quando ele podia ressuscitar os mortos.
quando ele podia fazer qualquer coisa que ele quisesse, and let a Roman soldier jerk beard out of his face and spit in his face. e deixar um soldado romano arrancar barba de seu rosto e cuspir em seu rosto. Hit him on it, put a rag around his face and said, now you know to tell me you are a prophet. Bateu-lhe, pôs um trapo em volta de seu rosto e disse, agora você sabe, dizem-me que tu és profeta. All of us stood around the reason, hit him on the head and said, now tell us which one hit you. Todos eles ficaram em volta com suas canas e feriram-lhe a cabeça. O irmão Brana ilustra bater nele e disseram, agora dize-nos qual te bateu. He knows which one hit him. Amen. Ele sabia quem lhe bateu. Sure he did. Claro que ele sabia. See, but his ministry was fixing to be crowned. Está vendo? Mas seu ministério estava para ser coroado. It always gets that spot where it seems like it's real weak, just about gone. Then God crowns it. Sempre chega a esse ponto onde parece estar muito fraco, quase acabado. Então Deus o coroa. Oh, Lord. Let it happen. Let it happen, Lord. Oh, Senhor, deixa isso acontecer. Deixa isso acontecer, Senhor. Let's bow our heads. Inclinemos a cabeça. I love you. I love you. Because he first loved. Now worshiping, we've had hard teaching. And purchase my salvation on Calvary's tree. Agora adorem-no, recebemos duro ensinamento, a Let's raise up our hands now to Him. Levantemos as mãos agora para Ele. Now be in the Spirit, see. I love Him. I love Aleluia!